Olá, amigos. Edmar de Moraes Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Este vídeo, ele tem como caráter orientativo e também de colocar as coisas no devido lugar. Toda vez que se tem um funcionário público que recebe do erário público, do erário da nação, recebe o pagamento por ser um funcionário público, federal, estadual ou municipal, e ele está sob suspeita, suspeita não quer dizer que fez ou deixou de fazer, mas ele está sob suspeita, e ele deve ser afastado, tá certo? Dos seus cargos, para que possa ter isenção da Polícia Federal que faz a investigação. Como é que pode a Polícia Federal investigar o seu chefe, no caso Sérgio Moro, e também do Ministério Público, Deltan Dallagnol, a partir do momento em que eles exercem o poder sobre o órgão investigador. Então, eles podem corromper a investigação. Eles podem interferir na investigação. Eles podem criar factoides na investigação. Porque ele não vai querer ser envolvido na investigação de maneira isenta. Ele vai sim colocar a sua ideia no sentido de se proteger. Porque ninguém cria provas contra si mesmo. Não se cria provas contra si mesmo. Então, o Brasil precisa entender, não estou aqui julgando Sérgio Moro nem Deltan Dallagnol. Existem vazamentos contundentes do comportamento de suspeição dos seus atos. Existe a correlação entre o acusador e o julgador. O julgador e o acusador não devem ter contato, nem mesmo social. Por quê? Porque em um contato social pode se tratar de muitos assuntos. Então, toda a equipe da Lava Jato, desde que ela foi montada no governo Dilma Rousseff, devem ser afastados para que a investigação ocorra de maneira justa, correta, independente da posição de quem está sendo investigado. Caso isso não aconteça, a investigação ela é parcial, entendeu? Ela é parcial, ou seja, ela também pode ser conivente com os seus chefes. Prestem bem atenção. Aí vai haver parcialidade. O investigador, que é a Polícia Federal, que é o órgão que vai fazer a investigação, ela não pode estar sujeita, submissa aos mandos e desmandos do investigado. Ela tem que trabalhar com isenção, tem que trabalhar com fatos e realidades, com investigações e com auxílio de perícia verdadeira, de órgãos de perícia que sejam da própria polícia mesmo, ou até auxiliado por perícias fora da área jurídica, fora da área, peritos que trabalham por conta própria, peritos que têm empresas de perícia, tem que ter isenção. A perícia tem que ser correta, independente da vontade do chefe. Então esse chefe tem que estar afastado. Este caso da prisão dos pseudos hackers
podem estar sendo manipuladas pelos desejos e pela vaidade dos investigados, no caso, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Eles têm poder sobre os investigadores. Então, esta investigação, ela se torna suspeita. Ela não é real, ela não é verdadeira. Haja visto que eles contam também com a interferência de órgãos de jornalismo, né? Como a Folha de São Paulo, como o Antagonista, como meios de comunicação, como a TV aberta, que são tendenciosas. Elas têm benefícios do Estado, sim. Nós não somos mais burros, nós sabemos. Então, para que se torne esta investigação um fato real, verdadeiro, isento, que não tenha lado, entendeu? Ela tem que acontecer de maneira correta, afastando-se dos cargos os investigados. Os investigados. Porque eles vão criar, eles têm poder, eles têm capacidade de interferir na investigação. E isso se chama obstrução da investigação. Quantas pessoas que estão aí presas, estão detidas preventivamente para não interferir na investigação? O mesmo deve acontecer com os investigados. E também deve-se fazer exatamente aquilo que precisa ser feito. O COAF tem que entrar nesta investigação de maneira a saber a origem do dinheiro pago aos pseudos hackers, que eu não acredito que sejam verdadeiros. São uma montagem. Posso estar errado, posso. Eu não sou dono da verdade. Mas que tem que haver uma investigação isenta. Tem que haver. Para que haja investigação isenta, temos que afastar os investigados até que se conclua a investigação. Até que se conclua a investigação. Não pode ficar criando fake news, conversa fiada sobre o órgão divulgador dos fatos que, independente de ter sido hackeado ou não hackeado, aconteceram. Da mesma forma, declarada, inenarravelmente, de maneira contundente, quando o Sérgio Moro, em entrevista a Pedro Bial, disse: não importa a forma que foi obtido, importa o conteúdo. Palavras de Sérgio Moro, que escreveu livros sobre como se faz a lavagem de dinheiro, depósitos picadinhos, parceladinhos, para desconfigurar a lavagem do dinheiro. Sérgio Moro é um especialista. Ele é um especialista. Se ele é um especialista, ele é dono, ele mesmo mencionou que tem que haver isenção. Se ele é imparcial, ele tem que tomar a atitude de se afastar. Se ele não toma essa atitude, ele tem que ser afastado, porque senão nós não vamos recuperar a credibilidade e a ética deste país. É isso que precisa ser feito. Independente de quem está sendo julgado, tem que ter ética, tem que se cumprir a normativa que regulamenta este processo. E para que isso seja cumprido, os envolvidos devem ser afastados, sim. E depois a investigação ocorrer pela polícia técnica, que vai fazer as perícias, as devidas perícias, e também, talvez, solicitando auxílio de peritos autônomos ou de empresas de perícia. E quero dizer mais uma coisa: mensagens gravadas durante 5 anos, dificilmente você teria alguém gravando isso por 5 anos, porque as mensagens ficam nas nuvens
por apenas 60 dias. Depois elas desaparecem. Como é que você vai ter uma pessoa monitorando a sua vida por mais de 5 anos? Tem que ganhar muito dinheiro por interesses escusos, evidentemente. Mas a verdade tem que vir à tona de maneira lícita, correta e dentro da ética de investigação policial. Sérgio Moro e Deltan Dallagnol precisam ser afastados para que se tenha credibilidade no resultado das investigações. Esteja ele culpado ou inocente, eles não podem interferir com o seu poder sobre a ação de investigação. Tá certo? Se não acontecer isso, nada tem validade. Tudo pode ser quebrado com ações judiciais e também se o Ministério Público Federal não estiver envolvido. Então tem que haver isenção. Se não houver isenção, não há verdade. Se não houver verdade, esse país continuará no caos, vivendo sob mentiras e fake news criadas por este atual governo. É isso que eu tenho para dizer para os senhores. A verdade doa a quem doer. Tá bom? Edmar de Moraes, aqui mais uma vez, falando a verdade, doa a quem doer. Entenda de maneira correta como deve ser o procedimento. Porque se fosse sobre nós estaríamos afastados ou talvez até detidos até que terminasse as investigações. É isso aí, pessoal. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau.